Acho que tá bom. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos todos que estão aqui presencial na Casa Espírita Allan Kardec, em Farroupilha, e também aos nossos amigos que neste momento estão nos assistindo pelo Facebook. Mas antes disso, vamos iniciar então com a nossa prece, com a nossa oração, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de nós aqui estarmos. Obrigado por todas as possibilidades que Tu nos concedestes. Obrigado por este momento que nós aqui estamos, com todas as dificuldades que se apresentam para todos nós. Que nós possamos ser gratos por tudo e agradecer mais uma vez a Jesus, nosso Mestre, nosso guia, pelo trabalho que nos possibilitam a nós realizarmos. Sejamos gratos por tudo e que Deus nos proteja. O tema hoje que nós vamos tratar é de um capítulo do livro Fonte Viva, que é a psicografia do Francisco Cândido Xavier através do Espírito Emmanuel. A mensagem número 89. E essa mensagem ela vai nos trazer que é em nossa marcha. Vai nos falar sobre uma passagem que Marcos nos traz através do Evangelho de Jesus. É sobre a cura de Bartimeu. E o Evangelho de Marcos nos traz o seguinte: que chegaram a Jericó, ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosas multidão estavam sentadas à beira do caminho mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhes: que queres que te faça? Raboni, respondeu-lhe o cego: que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Então essa é a passagem que nos traz então Emmanuel através da psicografia do Chico Xavier, e que ele vai nos trazer uma reflexão sobre essa passagem da cura de Bartimeu. Então, nós vamos ver que tem uma frase assim muito emblemática, muito interessante. É que quando o cego pergunta para Jesus: eu quero a minha visão, ele diz assim: o que queres que eu faça para ti? Claro, daí ele perguntou: eu quero curar da minha cegueira. E Jesus então lhe ordena que assim fosse curado, e falando também que a fé dele o teria curado. No mesmo instante, ele recupera essa visão. E também tem lá no finalzinho um significado muito importante, que ele seguiu Jesus. Depois que ele adquiriu novamente a visão, ele segue Jesus, que Jesus seguia com as multidões, com todos os seus apóstolos, os discípulos, e ele segue Jesus. Mas esse significado de seguir Jesus, também podemos interpretar de uma forma diferente, como nos fala Emmanuel. Por isso que Emmanuel, nessa passagem, em nossa marcha, que é a nossa marcha cotidiana, que é a nossa marcha evolutiva,
é a nossa marcha do aprendizado, é a nossa marcha do dia a dia, daquilo que realizamos, tudo aquilo que nos possibilita realizar e tudo, né? Então, por isso que Emmanuel começa: cada aprendiz em sua lição. Cada aprendiz está, digamos assim, trabalhando com a lição que lhe é devida. O que é essa lição, muitas vezes? Essa lição, muitas vezes, é a chamada lei de causa e efeito, daquilo que nós realizamos num dado momento da nossa vida e que hoje nós estamos trabalhando, assim dizer, para superarmos essas dificuldades que nós temos, ou de uma existência atual, ou uma dificuldade de uma existência anterior. Então veja assim que cada um de nós tem a sua lição a empreender, todos nós. Alguns de uma forma diferente, outros umas mais difíceis, outras nem tanto. Então, podemos nos perguntar, será que a cegueira de Bartimeu era um castigo? Provavelmente, dentro da nossa questão da análise da visão reencarnatória, existia um motivo de ele passar por aquela dificuldade naquele momento. Tinha um porquê, porque senão Deus estaria castigando Bartimeu. Todos os outros não estavam sãos, estavam enxergando, e Bartimeu não. Então Emmanuel também continua dizendo, cada trabalhador imbuído na sua tarefa, cada um de nós com a nossa tarefa a nós realizarmos, naquilo que nos foi confiado. Então, muitas vezes, quando nós aqui viemos e quando nós vamos realizar o nosso planejamento reencarnatório, nós vamos analisar o que nós pretendemos fazer, aquilo que nos compete realizar, nós muitas vezes escolhemos as nossas provas. Nós escolhemos aquilo que nós vemos, as nossas dificuldades, as nossas necessidades, ou também as nossas provações, as nossas expiações, que são muito mais difíceis. Mas tem todas um motivo de ser. Como ele diz, cada trabalhador na sua tarefa. Então nós estamos exatamente no lugar certo, na hora certa, no momento certo, na nossa atual existência. E ele diz mais, todo trabalho é importante, como também as dificuldades são importantes. Tudo tem o seu motivo. Imaginemos que a nossa vida não tivesse nenhuma dificuldade. Ela muitas vezes nos impele, ela nos faz pensar, nos esforçar para nós superarmos muitas dessas adversidades. E continua Emmanuel. Cada vaso em sua utilidade. O nosso corpo. O que nós temos nesse vaso? O vaso era um recipiente muito mais utilizado na época, que colocavam alimentos, que colocavam água, que colocavam óleo, o azeite da época. Então todo vaso ele tem a sua utilidade. Assim também o nosso corpo ele tem a nossa utilidade. Por isso que muitas vezes nós temos um corpo disforme, nós temos um corpo perfeito, mas é aquele corpo que nós necessitamos para aquele momento, para aquela oportunidade. Por isso que ele diz, cada vaso com sua utilidade. E que muitas vezes nós a solicitamos. Nós pedimos para que a gente possa avançar. Mas se nós olharmos somente na visão atual, nós não conseguimos entender. Se nós não temos uma visão precedente dos porquês dessa nossa existência. E Emmanuel continua. Cada lutador com a sua prova necessária. Como se nós fôssemos esse agente, esse lutador. Deus não castiga. Nós sabemos que aquele Deus castigador ficou para trás. Nós sabemos que hoje nós estamos envoltos nessa questão chamada da lei de causas e efeitos. Estamos, portanto, no momento certo, no lugar certo,
E nós temos que aproveitar essa oportunidade que nós temos, muito importante, de estarmos aqui reencarnados e procurarmos, sem reclamar, nos esforçar com muita humildade e com muita resignação para superarmos essas adversidades que nos impõem. Como ele nos diz, cada lutador com a sua prova necessária. E Emmanuel continua falando do Fonte Viva. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual, não é coletivo. Cada um tem o seu testemunho individual no caminho da vida. Todos nós temos, mas é uma questão própria, nossa, minha, que nós temos e que não depende do outro. É como nós falamos muitas vezes, a felicidade minha não depende do outro. A felicidade do outro não depende de mim, se olharmos assim na nossa essência. Porque senão nós dependeríamos do outro e nós agiríamos a nossa felicidade conforme o outro deseja. Por isso da importância do nosso trabalho, da nossa conquista. E por isso que se diz, seguir adiante. Mesmo que seus pés estejam sangrando, que nós sigamos adiante. Com fé, conforme Jesus disse a Bartimeu, a tua fé te salvou. A tua confiança em ti mesmo. A confiança que realmente lhe ia ficar bom. A confiança que ele teve. Por isso que Jesus, e não é somente nessa passagem que Jesus fala da confiança. Ele vai dizer e muitas vezes, como também naquele caso da mulher hemorrágica, quando ela toca as vestes de Jesus, o que ele diz? A tua fé te salvou. E aqui ele diz para Bartimeu, a tua fé te curou da cegueira. Então Bartimeu estava cego quando Jesus chegou até ele. Ou ele chegou até Jesus. E nós queremos enxergar a nossa cegueira. Qual é a nossa cegueira? Quais são as nossas dificuldades? A de Bartimeu era muito latente. Ele era cego. Será que nós não temos outras cegueiras no aspecto das deficiências, das dificuldades que nós temos? O que é que nós, ou o que é que não queremos enxergar em nós? O que é que nós não queremos muitas vezes enxergar em nós? A gente faz de conta, né? Tem muitas questões para serem tratadas, mas vamos deixar para lá. Isso aqui eu acho que nós podemos deixar para mais adiante. Como popularmente nós falamos, nos esquivamos de determinadas situações. Por isso que se diz, será que nós nos conhecemos a nós mesmos? Quando nós temos essas nossas dificuldades? Por isso que muitas vezes a nossa cegueira são os nossos defeitos. Essa cegueira de Bartolomeu. Então, qual a nossa chaga que nós temos que trabalhar? Qual a nossa cegueira que nós temos que trabalhar? E aí Emmanuel continua falando. Por vezes falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A nossa conduta que faz que nós, muitas vezes, falhamos, como ele diz, e assumimos compromissos infinitamente, que levam muito tempo para depois nós ajustarmos. Por isso que hoje nós temos um compromisso assumido a reencarnar, e nós não temos como fugir desse compromisso que nós temos. Por isso que a importância da resignação, do trabalho, do aprimoramento, né? Dessa, digamos assim, do esforço que nós devemos empreender para essa busca da cura da nossa cegueira. E ele continua, Emmanuel,
A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é bastante expressiva e realmente nos faz refletir. Portanto, ele diz: que queres que eu faça? Então, quantas vezes nós oramos, suplicamos, pedimos amparo, mas nós podemos também nos colocar assim, dentro dessas nossas orações, preces, nesses nossos pedidos, ele vai nos dizer assim: o que é que você quer que eu faça por ti? Ah, mas eu quero tal coisa. Será que as coisas que pedimos são realmente aquelas que nós precisamos? Não são talvez outras questões? Por isso que o Emmanuel continua. A indagação, ela deixa perceber que a posição melindrosa do interessado, de Bartimeu, se ajusta aos imperativos da lei. Ela tinha um motivo por estar passando por aquela dificuldade. Bartimeu tinha um motivo, como também todos nós temos das nossas dificuldades. E Emmanuel continua: nada ocorre à revelia dos desígnios divinos. Nada acontece por acaso. É tudo dentro das leis divinas. Estamos imbuídos dessas leis divinas que nós mesmos as criamos ou queremos modificá-las. Mas são leis de Deus. São leis universais. Nós as provocamos. Se não é nesta, é numa existência passada. Portanto, Bartimeu, o cego, ele soube responder solicitando a visão. Quantos de nós rogam acesso à presença do Senhor e quando por ele interpelada respondem em prejuízo próprio? Ou pedimos coisas que vêm em nosso prejuízo? Por exemplo, pedindo algo que pode nos atrapalhar no futuro. Se nós pedimos muitas vezes a riqueza, mas não é a riqueza que eu preciso nessa minha encarnação. Eu tenho que trabalhar a humildade. Não é tal situação que eu preciso nessa existência. É aquela que realmente muitas vezes está diante de nós. Por isso que muitas vezes nós pedimos coisas, facilidades, pedimos saúde e não nos cuidamos. Quando nós pedimos saúde, nós estamos dispostos a mudar os nossos hábitos? Eu quero mudar, mas eu não continuo, eu não paro de fumar. Eu estou com tal coisa, mas eu continuo comendo do mesmo jeito que eu comia. Eu estou com problemas do fígado, e pâncreas, etc., e continuo bebendo. Então essa saúde, ela é como por isso que essa pergunta de Jesus diz assim: o que queres que eu faça? Ele poderia estar nos dizendo: e o que é que você vai fazer? Né? Ele não perguntou. Então, talvez muitas vezes, por isso que nossas preces, nós temos que pedir amparo, nós pedimos que ter forças para a luta, forças necessárias. E nós vamos ver inúmeras situações de espíritos que passaram pela Terra com árduos sofrimentos e que se resignaram, e aquele foi o grande salto para a espiritualidade. Vejamos o caso, por exemplo, de Jerônimo de Mendonça. Tetraplégico lá depois dos 20, 30 anos, continuou trabalhando, continuou estudando, continuou fazendo exposições, abriu entidades filantrópicas numa cama, imóvel. Mas ele sabia o porquê que ele tinha que passar por isso. Ele sabia dos seus motivos. Ele sabia que não era por acaso tudo aquilo que ele estava passando. E não é nem necessário, muitas vezes, nós
perguntarmos a um adivinho, né, que muitas vezes vão dizer coisas que também não se sabe se é, porque são aquelas exatamente se coloca. Então Bartimeu, assim que ele se cura, ele segue Jesus, conforme Marcos. Ele não foi continuar a ter a mesma vida que tinha antes. Que ele estava naquele meio, estava naquelas situações, o que ele faz? Ele vai e segue Jesus. E seguir Jesus pode significar ter uma mudança de comportamento, ter uma mudança de atitude. Foi o que ele fez. Talvez por isso que Jesus o curou, porque sabia que ele já ia segui-lo, que ele ia mudar a forma. Tem uma outra passagem no Evangelho que são os outros cegos que vêm e se curam, mas nem todos continuaram curados, porque muitos deles continuaram a ter a mesma vida que tinham antes. E aí a cegueira voltou. Então por isso que diz assim, ele não foi continuar a ter a vida que tinha antes. Ele seguiu Jesus, inclusive com as suas obras, com uma mudança interior, com uma forma de poder se auxiliar, com trabalhos no bem, seguindo junto com seus apóstolos, com o esforço transformador de não voltar a ser cego. Cego de não enxergar, tendo a visão. Por isso que nós podemos dizer que muitas vezes nós continuamos cegos, não é verdade? Mesmo tendo a visão, né? Não tem uma outra passagem que diz assim, os mortos-vivos, que está numa vida X, que tal comportamento é como se fosse morto, mas o corpo está vivo. Os mortos-vivos, né? E Emmanuel então vai continuando e dizendo, lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. É o ter e o ser. É muito, muito melhor, às vezes, perdermos as questões materiais, as dificuldades, mas ganharmos no sentido permanente. O que é o sentido permanente? É o ser. E a diferença do ser e ter é muito grande. Ter é algo que eu tenho, mas que também pode deixar de ter. Agora, o ser, eu nunca vou deixar de ser. Então, se eu, digamos assim, eu trato, uma questão da vaidade, uma questão sei lá, o que for, e se eu consigo superar isso, eu passo a ser. Então, eu não sou mais vaidoso. Agora, eu sou mais humilde, sou mais simples. Aí eu passo a ser. Agora, se eu tenho um computador, amanhã eu posso não tê-lo mais. Se eu tenho uma casa, muitos bens, amanhã eu não tenho mais. Então, qual é a nossa essência? Aquela do ser ou do ter. É importante o ter? É, mas não ser escravo do ter. Para nós sermos. Por isso que ele diz, lembremos-nos de que por vezes perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Para nos possibilitar que a gente aprenda a questão da vida espiritual, do ser espiritual, né? O que nos dedicamos mais? É uma outra pergunta. Ao ter ou ao ser? Qual é o tempo que nós despendemos mais? É importante as duas. Mas qual é a balança aqui? Será que a balança não está assim para o ter e o ser está aqui? Quem sabe, né? Fazer com que ela se equilibre, que é o ideal. Como nos diz Joana de Angeli, o pássaro só voa quando ele tem as duas asas. Porque se ele tiver uma só, ele começa a andar em círculo. Assim também somos nós dependemos das duas, né? Dessa possibilidade. Então, e nos diz Emmanuel, em muitas ocasiões somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos.
de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chagas ou são chamadas a curar as chagas da alma. É muito profunda essa passagem também. Há diferentes situações, muitas ocasiões, em que as chagas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma. Por isso que não é uma questão do castigo. Por isso que o Leon Denis, em seu livro O Problema do Ser, Destino da Dor, ele nos diz que a dor é uma bênção. Então essa visão diferente muitas vezes da dor. Então às vezes uma grande enfermidade, como foi de Jerônimo, como foi de inúmeras pessoas que nós conhecemos, aquilo foi o grande salto evolutivo desses seres, que passaram por uma dificuldade extrema de chagas do corpo físico, como foi outros, Jesus Gonçalves, que morreu de lepra, que foi o grande salto evolutivo dele, muito famoso no interior de São Paulo, que depois criou leprosários. E aquela sua reencarnação como leproso foi a transformação dele como ser muito melhor do que era antes. Ele mesmo dizendo, né? Foi necessário a lepra. Então a gente olha assim, puxa, que castigo. Né? É difícil também nós entendermos, mas essa pode ser a nossa grande possibilidade muitas vezes quando isso acontece. A reflexão, a resignação, a resiliência, inúmeras situações que nós temos que isso. Então por isso o caso de Bartimeu. Outras doenças que depuram o espírito. E Emmanuel, para nós quase encaminharmos, fechamento, diz assim: em situações em que a paralisia a preciosidade do movimento. Não ter um corpo perfeito, entrevado, acamado, mas que dá muita importância à questão do movimento. Por isso que se diz que damos valor quando perdemos. Rogamos a cura. Claro. E o objetivo da reencarnação é manter o movimento. É não procurarmos, nós não nos enfermarmos. E Emmanuel continua: é natural peçamos auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não esqueçamos de trabalhar pelo bem. Nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos. É esse momento, essa vida. E que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor, que é essa que é aquela que nós precisamos. Então, nesse momento também, em que nós estamos em dezembro, né, esse período em que se comemora também o nascimento de Jesus, que vai ser abordado, acredito, na próxima palestra da quarta-feira. Então, nesse período de Natal, que a gente também possa refletir da importância que é e o significado importante do que foi e o que é ainda a vinda de Jesus à Terra. Essa transformação que ele realiza do antes dele e o depois dele. Tanto é que o mundo foi dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Mas o que importa
é o significado do que é que ele representa para nós. Por isso que nós podemos voltar, ele pode voltar a nos perguntar: o que queres que faça? Então, o que queremos que Jesus faça por nós? Será que não é nós que temos que fazer algo para Jesus, fazendo para nós mesmos, nos auxiliando? É como se, nesse momento, ele estivesse entrando aqui na porta. O que nós perguntaríamos para ele? O que nós faríamos ou falaríamos para ele? Provavelmente, muitos de nós agradeceríamos, talvez outros pediríamos algo que nos auxiliasse, mas, como nos diz o cego de Bartimeu, se curados, estamos dispostos a segui-lo? Como fez Bartimeu? Bartimeu não hesitou. Foi amparado, foi auxiliado por Jesus e seguiu, sem muitas perguntas. Esse significado de muitas vezes, o que é esse seguir Jesus? É exatamente o significado dessa mudança de comportamento, de atitudes, de cultura, de tudo aquilo que Jesus nos trouxe. E que isso é de suma importância para todos nós, que foi exatamente o que é seguir Jesus? É seguir os seus preceitos, é tentar colocar em prática a sua doutrina, é colocar em prática os seus ensinamentos, porque senão nós continuamos ainda naquela questão: eu sou cristão, será que eu sou cristão? Eu me pergunto, eu posso estar me esforçando para ser, mas eu não sou cristão ainda. Posso estar tentando seguir os preceitos cristãos. Será que eu consigo amar o meu inimigo? O preceito cristão é que sim. Será que eu consigo fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse por mim? Estou longe disso muitas vezes. Então essa busca que nós temos, por isso que se diz, reconhece-se o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pelo esforço que ele faz para domar as tuas más inclinações. Então essa era a mensagem que nós tínhamos, assim, essa passagem que eu acho lindíssima, que Bartimeu, o cego que foi curado e que segue, então, Jesus. Então, que nós possamos agradecer a todos aqui presentes. Vamos também agradecer a todos que estão nos assistindo ou que vão nos assistir no Facebook. E que fique essa nossa reflexão. Que esta passagem lindíssima que Emmanuel nos traz através da psicografia de Chico Xavier e que o Evangelho nos fala sobre a cura de Bartimeu. Que nós possamos refletir nesses momentos, principalmente em que aqui estamos. Nesses momentos em que nós vamos entrar nesse período do Natal. Que esse Natal seja um Natal de reflexões, de busca interior para todos nós. De fazer com que possa o nosso coração se encher com os sentimentos de paz, de tranquilidade, buscando um pouco desse aconchego que o Mestre Divino nos traz. Sentimos muitas vezes a sua presença através do contato que temos com os nossos próprios irmãos. E que nós possamos seguir, então, sempre buscando, através dos seus ensinamentos, esse exemplo tão importante que ele nos legou há tanto tempo, tão atual hoje como foi outrora. Obrigado por tudo e que Deus e Jesus possa nos amparar. Obrigado e que Deus
nos proteja. Que assim possa ser.